Será que realmente compensa deixar uma carreira estável no Brasil para recomeçar do zero no exterior? Hoje nós vamos falar de um assunto que impede muitas pessoas de sair do Brasil, vamos contar um pouco mais das nossas experiências e falar também um pouco sobre as mudanças de perspectiva que toda essa mudança provocou na gente. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que assusta muitas pessoas, que é a perspectiva de mudar de país e ter que recomeçar profissionalmente do zero. Nós vamos falar das nossas expectativas, tudo o que passava na nossa cabeça em relação à mudança profissional quando nós decidimos sair do Brasil e vir morar aqui na Espanha. Vamos falar também como as coisas aconteceram, se foi de acordo com o planejado ou não, e também um pouco sobre a mudança de perspectiva, né? Passado já 2 anos e meio morando aqui na Espanha, se a gente mantém a mesma perspectiva, as mesmas expectativas que nós tínhamos quando nós ainda estávamos no Brasil. Para quem acompanha a gente há mais tempo aqui no canal, já sabe que no Brasil, tanto eu quanto a Lu, nós trabalhávamos na mesma empresa. Nós éramos engenheiros civis e trabalhávamos em uma construtora. E nós decidimos em um determinado momento que queríamos sair do Brasil, escolhemos a Espanha como o país onde nós íamos morar e decidimos profissionalmente, né, nós traçamos vários objetivos e o nosso objetivo profissional era exercer a nossa profissão aqui na Espanha. Nós pesquisamos, descobrimos que era possível fazer a homologação do título, que ia exigir aí um estudo, um tempo de estudo aqui para conseguir ter o mesmo título na Espanha, mas que era possível e esse passou a ser o nosso objetivo profissional. Nós queríamos chegar aqui na Espanha, fazer todo o trâmite e poder atuar como engenheiro civil aqui. Embora eles tenham algumas outras nomenclaturas para a profissão, algumas divisões, mas nós sabíamos a área e que nós queríamos trabalhar nessa área aqui na Espanha. E outro fato que nós descobrimos nesses estudos, então, é que não era possível chegar aqui e já exercer a nossa profissão e que no começo, até a gente conseguir estudar, convalidar o diploma, a gente ia precisar trabalhar em outras coisas, porque nós íamos precisar manter os nossos custos do dia a dia, além dos custos que iam ser gerados pelo estudo, íamos precisar pagar a escola, enfim, íamos ter todos esses custos. Então, nós íamos precisar trabalhar com o que a gente conseguisse nesse primeiro momento. E aí a gente decidiu pesquisar várias profissões aqui da Espanha, vários serviços em que nós pudéssemos trabalhar ou que mesmo a gente pudesse já se preparar no Brasil, né? Fazer algum curso, fazer algo onde a gente já chegasse aqui preparado para algum outros desses serviços que fossem mais rápidos, né? Esse é até um conselho que a gente sempre dá aqui no canal para as pessoas já irem abrindo o leque de possibilidades, pesquisando outras profissões, já se preparando, tomando conhecimento para chegar aqui e conseguir algum outro trabalho, mesmo que seja provisório. E aí nesse momento dessas pesquisas nós descobrimos algumas coisas que já começaram a mudar um pouco a nossa perspectiva de chegar aqui e trabalhar como engenheiro. Nós descobrimos que aqui na Espanha nós poderíamos recomeçar em uma outra área, que isso seria possível, coisa que no Brasil a gente não via a possibilidade. Nós não éramos infelizes no nosso trabalho, a gente gosta da nossa profissão, é algo que realmente nós fazíamos ali com aquele empenho, com aquele amor, trabalhávamos com gosto. Mas sempre tem, né? Acho que todo mundo tem aquela vontade de repente recomeçar numa outra profissão, transformar um hobby em trabalho, fazer algo que gosta, ter aquela mudança de carreira, né? Às vezes a gente no dia a dia acaba se sufocando ali com a nossa profissão e sempre pensa assim, pô, se eu pudesse eu ia recomeçar fazendo outra coisa. Mas muitas vezes isso é impossível, porque no Brasil, por exemplo, se a gente fosse recomeçar em outra área, isso significaria uma redução de renda muito grande e a gente não conseguiria pagar as despesas que nós tínhamos. Até mesmo dentro da engenharia civil, às vezes a pessoa trabalha numa área determinada de orçamento ou planejamento e quer passar para uma outra área, né, para a área de cálculo estrutural, alguma coisa assim, e é quase como um recomeço na carreira. Às vezes envolve você fazer um curso, uma pós-graduação, você começar numa nova empresa por baixo. Então até mesmo dentro da própria área era difícil da gente organizar uma mudança. E aí nós descobrimos que aqui na Espanha isso poderia ser possível. Eu, por exemplo, gosto de cozinhar
E nesse momento das pesquisas, cheguei a ver que aqui eu poderia começar novamente como ajudante de cozinha. A Lu, que é muito ligada com animais, gosta muito dessa parte, né, de trabalhar, de lidar com animais, poderia de repente começar uma nova carreira aqui voltada para essa área. Então, nós percebemos o que começou a mudar a nossa perspectiva foi de que aqui na Espanha, com um salário de ajudante inicial aí em qualquer profissão, a gente já conseguiria cobrir as nossas contas, cobrir as despesas que nós teríamos inicialmente, então, e permitiria, se fosse da nossa vontade, começar em uma outra profissão, uma outra carreira. Mas ainda assim, mesmo com essas descobertas, nós mantivemos o nosso objetivo, que era chegar aqui e homologar o nosso diploma. Nós não mudamos no planejamento, nós não mudamos o nosso objetivo. E o nosso plano, chegando aqui, era conseguir primeiro um trabalho cada um, que desse para manter os custos da casa e estudo, e depois estudar cada um de uma vez, né? Não daria para estudar os dois ao mesmo tempo, tanto pela questão de custos, quanto pela questão de tempo, de organização, né? Nós temos uma filha pequena, seria algo complicado os dois ao mesmo tempo estudando. Então, esse era o nosso plano, esse era o nosso objetivo e a gente veio para cá com isso assim, bem certo, fixo. Lembrando que tudo isso ainda é a parte lá no Brasil, o nosso planejamento, a nossa expectativa. Mas agora, antes de dar sequência no que aconteceu com a chegada aqui na Espanha, quero perguntar para você que está nos assistindo aí, se você toparia trocar de profissão, mudar completamente o que você faz, começar uma carreira totalmente nova, muito diferente do que você faz hoje, ou se não, você mudaria de país, mas somente se fosse para trabalhar no que você faz aí no Brasil. Deixa a opinião aí nos comentários pra gente, a gente gosta bastante de saber o que pensam os nossos inscritos. Bom, e foi com essa mentalidade que nós chegamos aqui na Espanha, com esse planejamento, né? Trouxemos toda a documentação preparada para fazer a homologação do título, estudamos, verificamos tudo o que precisava fazer no trâmite e trouxemos a documentação aqui já pronta para poder dar entrada nisso quando fosse possível. E aí alguns acontecimentos, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando de acordo com a situação. O primeiro acontecimento, eu fui trabalhar na lavanderia de um brasileiro, foi algo que, assim, uma pessoa que nos ajudou muito aqui no começo, deu a maior força pra gente, mas esse serviço que eu tinha lá não cobria as despesas, o que eu ganhava não cobria as despesas, né? Foi conversado isso desde o começo, ele deixou bem claro o quanto ele tinha condição de pagar, enfim. A gente até tem um vídeo onde a gente conta as nossas experiências profissionais aqui, e onde eu falo disso em mais detalhe. Mas com o que eu ganhava lá, não era possível pagar nem as nossas despesas todas aqui. E a Lu ainda estava sem trabalhar, porque a documentação dela, a gente já sabia que a documentação ia levar um tempo para ficar pronta, estava tudo dentro do planejado, nós tínhamos a reserva para isso, então o complemento, o que o meu salário, o que eu ganhava, o que faltava para a gente completar as contas do mês, a gente tinha essa reserva, estava tudo dentro do planejamento, mas não dava para estudar. Nesse momento a gente sabia que não seria possível, teria que esperar os dois, né, que estivessem os dois trabalhando. E aí quando saiu a documentação da Lu, eu já tinha trocado de emprego, já estava num outro emprego, eu fui trabalhar em uma carpinteria, que é como eles chamam aqui, marcenaria. A Lu também começou a trabalhar, entrou numa empresa como teleoperadora, já estávamos os dois quase no ponto onde seria possível a gente começar a estudar. A única indefinição que faltava era a questão do contrato. Existem vários tipos de contrato, mas assim, os dois mais comuns são os contratos temporais e os contratos indefinidos, né? O temporal, a gente também já comentou isso em outros vídeos. O temporal é aquele onde tem uma data para começar e terminar o contrato, então você não sabe o que vai acontecer com você após aquela data, se a empresa vai continuar com você ou não, gera uma insegurança. E o contrato indefinido não é nenhuma garantia que você não vai ser mandado embora, eles podem te mandar embora a qualquer momento, mas você tem uma certa estabilidade, um pouco mais de estabilidade, né? Você não fica preso a uma data daqui 2 meses, 3 meses, quando acaba o seu contrato e você não sabe o que vai acontecer. Então, a partir do momento que estávamos os dois trabalhando, nós estávamos esperando conseguir os contratos indefinidos, que as empresas já tinham. As empresas possuem uma política, geralmente, de contratar um funcionário um tempo como contrato temporal e depois, né, como uma prova, e depois ela passa para o contrato indefinido.
e nós estávamos nessa situação, aguardando passar para o contrato indefinido, para então um dos dois começar a estudar. Bom, e aí quando estava tudo encaminhando bem, a gente já tinha datas para troca de contrato, tanto na minha empresa quanto na Dalu já tinham conversado com a gente de que íamos passar a ter um contrato indefinido quando vencesse os nossos contratos temporais. A gente já via mais ou menos aí uma perspectiva de curto prazo para conseguir trocar os contratos e para já um dos dois poder começar a estudar. Aí quando estava já tudo caminhando, começou a pandemia. E aí foi um cenário de incerteza muito grande. A Espanha entrou numa das quarentenas mais rigorosas do mundo, a gente não podia nem sair de casa. Alguns serviços continuaram funcionando, os que eram serviços essenciais, outros não. As empresas, a maioria das empresas dispensaram os funcionários e eles passaram a receber uma ajuda do governo, que chama ERTE. Então, ninguém sabia quanto tempo poderia durar esse ERTE, se as empresas, depois que acabasse isso, se iam continuar com os empregados, porque muitas empresas já estavam passando por situações difíceis e poderiam quebrar nessa situação. Então nós não sabíamos o que ia acontecer, era um cenário de incerteza muito grande. Então o sonho de estudar, aquele plano inicial, a gente precisou adiar ele um pouco, né? Nós precisamos, pelo menos em curto prazo, nós sabíamos que ele ia sair do nosso radar, porque até que a coisa definisse, até que a gente tivesse claro novamente, né, o emprego, o contrato de trabalho indefinido, toda a situação que para nós é necessário para a gente estudar, isso sumiu. Então a gente ficou, esse plano, nesse momento, isso foi o ano passado, 2020, nesse momento a gente suspendeu o plano e deixou ele, vamos dizer assim, em stand-by. Olha, vamos esperar os acontecimentos para a gente poder definir o que vai fazer. Hoje já, praticamente terminando 2021, olhando para trás, talvez a gente até fosse possível, né, pelo tempo, por tudo que aconteceu, mas naquele momento era muito difícil. Essa questão do ERTE, ele vai sendo prorrogado a cada 2, 3 meses, então a gente nunca sabia até que momento a Lu ia estar em casa, quando ia voltar para o trabalho, e se quando volta, se vai continuar no serviço. Então, assim, diante de todas essas incertezas, o melhor mesmo foi ter adiado esse plano, né? Não dava para, naquele momento, a gente dar sequência. Mas nós aproveitamos esse tempo que nós estávamos em casa para desengavetar alguns outros projetos, né? Repassamos alguns outros objetivos, algumas metas que a gente tinha e que foi ficando para trás aí na mudança. E um dos projetos é o canal Habla Galera, esse canal agora que você está assistindo e tenho certeza que está inscrito, né? Se não está, se inscreve. Aqui, ó, botão vermelho, inscrever-se, ative os sininhos das notificações para você ser avisado a cada vídeo que a gente posta aqui no canal. Nós postamos 2 vídeos todas as semanas e sempre com algum conteúdo voltado para ajudar quem quer morar na Espanha e até mesmo para quem quer sair do Brasil, né? Muitas das coisas que nós falamos aqui está relacionado à mudança, né? Não necessariamente para a Espanha. Então, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve e aproveita aí todo o conteúdo que a gente produz para vocês. E aí nessa, o nosso objetivo fazendo esse canal não era ganhar dinheiro com o YouTube, nós pesquisamos bastante antes de montar o canal, sabíamos quais eram os ganhos, o quanto o YouTube paga, tínhamos a referência de outros canais que falam do mesmo assunto, sabíamos aí quantos inscritos tinham, quais eram as visualizações mensais desses canais e sabíamos que com isso não era possível ganhar, então não foi um plano para a gente viver disso, mas nós queríamos o desafio de aprender algo novo, aprender a editar vídeo, perder um pouco do medo de falar para a câmera, né? Conseguir criar essa habilidade de gravar vídeo, a parte de edição, criar roteiro, os próprios mecanismos do YouTube, entender mais como é que funciona toda essa questão, era algo bem distante da nossa realidade, algo que nós não conhecíamos nada, e era um desafio interessante para nós. E nós sabíamos que por mais que com esse canal, nosso objetivo não era ganhar dinheiro, mas que o aprendizado desse canal poderia abrir outras portas para nós, né? Profissionalmente, podiam surgir outras oportunidades, e é o que acabou acontecendo. Com o tempo, as pessoas começaram a nos procurar para fazer consultoria, para tirar dúvida, para ajudar a tramitar algum documento, para procurar um imóvel aqui na Espanha, enfim. As pessoas sempre precisam de algum tipo de serviço, passaram a nos procurar, nós não estávamos, isso não estava no nosso radar, acabou hoje
assim, não é a nossa atividade principal, mas é algo que já toma bastante parte do nosso tempo, a gente vem se dedicando a isso. Também surgiram as parcerias, foram surgindo as parcerias para seguro de saúde, seguro viagem, recentemente a parceria com a Master Turismo para poder oferecer passagens, um serviço personalizado para quem quer vir aqui para a Espanha. Enfim, foram surgindo outras oportunidades. Tudo que a gente aprendeu aqui com o YouTube, né, assim, o mecanismo do YouTube para o Habla Galera, nós utilizamos para alguns outros projetos que também estão indo super bem. Então, a ideia inicial era apenas nos desafiar, aprender algo novo, e que acabou tomando um rumo totalmente diferente do que a gente esperava. Hoje, assim, a gente continua com as nossas outras atividades, na verdade a Lu ainda está em ERTE, e eu continuo trabalhando. Eu já nesse período de pandemia troquei de emprego algumas vezes, tem os vídeos aí no canal explicando, contando cada uma dessas trocas, a procura do emprego, enfim, tudo detalhado. E hoje eu estou trabalhando numa empresa, eu sou um motoboy, aqui não tem o termo motoboy, né? Aqui o pessoal chama de rider ou de repartidor, mas é nisso que eu estou trabalhando, numa empresa em Madrid, onde eu faço entregas de moto. Posso dizer que talvez seja um momento profissional aqui na Espanha, talvez o mais feliz, porque eu estou numa empresa que eu estou gostando de trabalhar e num trabalho que me permite continuar com as outras coisas, porque se eu tivesse num trabalho de 8 da manhã até 6 da tarde, como eu trabalhava antes, era impossível continuar, dar sequência em tudo que a gente está fazendo. Então eu estou num trabalho que tem um horário flexível, uma jornada interessante, tem me permitido manter essas outras atividades aqui em casa, tem permitido fazer algumas coisas também, assim como levar a Ju na escola, buscar ela, às vezes fazer algum passeio aqui no meio do dia com a Lu, com a Nenê, enfim, tem permitido desfrutar de algumas coisas da vida que eu nunca nem imaginava, não era nenhum objetivo, porque assim, não faz parte da nossa realidade pensar nisso. Então, tem me permitido experimentar várias coisas. Posso dizer assim que estou num momento, acho que o mais satisfeito profissionalmente aqui na Espanha. Não anulamos o plano de estudar, de convalidar o nosso diploma aqui, mas ele está guardado numa gaveta. Agora, nesse momento, é ele que passou para a gaveta, né? Nós desengavetamos os outros projetos e colocamos ele lá, porque a gente sabe, tanto eu quanto a Lu, que essa é uma porta que ela sempre vai estar lá. O dia que a gente quiser passar por essa porta, a gente passa. A gente tem toda a documentação, a gente dá entrada no Ministério da Educação, estuda e passa por essa porta. Mas nesse momento, nós decidimos aproveitar uma outra porta, que a gente viu que não estaria, talvez, por tanto tempo aí, e começamos uma nova etapa da nossa vida, né, que está sendo muito bacana, muito gratificante. E nós continuamos defendendo o planejamento, não é porque teve uma mudança grande aqui, tanto no nosso planejamento quanto na nossa perspectiva, mas o planejamento foi a base. É lógico, não tem como prever o coronavírus no planejamento, algumas coisas que acontecem. Nós temos que estar disponíveis para a mudança, flexíveis, para encarar, e conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai mudando o planejamento, mas nós temos o rumo. De repente, a gente tem um objetivo, um lugar para chegar, nós não vamos pelo caminho que nós planejamos, às vezes precisa dar uma volta, passar por outros lugares, mas sempre com aquele objetivo, né? O planejamento é o que dá o nosso norte, o rumo de onde a gente quer chegar. E aqui na Espanha, a gente descobriu essa possibilidade de poder trabalhar com outras coisas, não que a gente é mais feliz no que a gente faz hoje ou no que a gente fazia antes, em termos profissionais, mas você pode trabalhar numa outra profissão que não é a sua, ter uma remuneração um pouco menor, mas que permite você a pagar suas contas, a manter a vida que você veio buscar aqui, e de repente com isso você consegue ser muito mais feliz do que se você estivesse trabalhando na sua profissão mesmo. E o nosso objetivo com o vídeo era mostrar isso, toda essa mudança de perspectiva, né, e dar o conselho para as pessoas que querem sair do Brasil ou que estão se preparando, de vir preparado, de vir com a cabeça aberta para novas oportunidades. Às vezes a gente fica tão bitolado de que tem que ser aquilo que a gente estudou, que a gente já conhece, é aquela profissão que a gente domina, e a gente deixa passar outras oportunidades. De repente, numa dessas oportunidades que a gente deixa passar, pode ser a profissão que você vai se descobrir, vai estar feliz e vai estar ganhando aí o suficiente para se manter, para manter toda a sua família e para conseguir os objetivos que você veio buscar aqui na Espanha. Então, esse foi o nosso conselho, foi a nossa dica.
Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.